Tenho 84 anos e esta manhã li o jornal sem óculos. Não falo isso para me gabar. Falo porque há 4 anos um médico me disse com toda a calma do mundo que minha visão ia continuar piorando, que era parte do envelhecimento, que o melhor que eu podia fazer era me acostumar com lentes de grau alto e aprender a conviver com aquilo. Eu escutei, peguei a receita e saí para a rua sem dizer nada. Mas algo dentro de mim não aceitou. Hoje tenho 84 anos, moro sozinha no meu apartamento em Manizales, leio histórias para os meus netos por videochamada, e os óculos que aquele médico me receitou estão guardados há 3 anos numa gaveta do quarto. Só abri uma vez para mostrá-los à minha filha mais velha. Depois guardei de novo. O que mudou foi o que eu como toda noite, nada mais e nada menos. Se você ficar até o final deste vídeo, vou explicar exatamente o que é, por que poderia funcionar e por que ninguém nunca tinha me falado isso em 84 anos de vida. Mas antes, preciso contar de onde vem tudo isso. Porque não foi rápido, também não foi simples. Foi um processo longo, com muita busca e vários tropeços, e houve uma tarde em especial, tomando um café com uma vizinha, que mudou tudo. E te peço uma coisa antes de continuar. Se em algum momento pensar em sair do vídeo, fique mais um pouco, porque o que eu conto aos 10 minutos é o que mudou tudo para mim. Comecei a notar que a vista estava falhando por volta dos 78 anos. Primeiro foi o jornal. Comecei a aproximar mais o papel para ler as manchetes, como se as letras tivessem encolhido de um dia para o outro. Depois foi o telefone. As letras do celular ficavam borradas, mesmo que eu as colocasse no maior tamanho disponível. E um dia, tentando preparar uma receita de cozinha que sempre fiz de cabeça, não consegui ler as gramas que a balança da cozinha marcava. Isso me assustou mais do que todo o resto. Fui ao oftalmologista. Me examinaram com aquelas máquinas que jogam uma luz direto nos olhos e fazem você piscar sem querer. O diagnóstico veio sem rodeios: degeneração macular inicial. O médico me explicou que a mácula é a região do olho que controla a visão central, aquela que a gente usa para ler, para reconhecer um rosto, para ver o fio antes de enfiar uma agulha. E me disse que a minha estava começando a se deteriorar de uma maneira típica para pessoas da minha idade. Perguntei se havia algo que eu pudesse fazer. Ele me deu uma lista de suplementos: vitaminas em cápsulas laranjas, comprimidos azuis de zinco, ômega 3 em pérolas grandes. Me explicou que podiam ajudar a frear o processo, mas que a visão já perdida dificilmente voltaria. Fui para casa com aquela sacola de comprimidos e uma sensação muito estranha no peito, porque eu não queria frear o processo. Eu queria recuperar o que tinha. E então pensei na minha mãe, que perdeu quase toda a visão antes dos 70. Pensei na minha irmã Eugênia, que já não consegue mais ler a Bíblia sozinha e pede para a filha ler em voz alta. E pensei em mim mesma aos 84 anos, dependendo de alguém para reconhecer um rosto do outro lado da rua, para ler uma carta, para ver bem o rosto dos meus netos na tela do telefone. O medo vem com imagens concretas. Saí do consultório com a receita na mão, caminhei até a praça em frente ao hospital e me sentei num banco de madeira sob um pé de ipê amarelo. Fiquei olhando as pombas que caminhavam entre os bancos. As via borradas, mas não me rendi. Durante quase um ano, tomei tudo o que me receitaram: as cápsulas laranjas, os comprimidos de zinco, os ômega 3, tudo. A visão não melhorou de forma notável. Também não piorou muito. Mas foi crescendo em mim algo que eu não esperava: a obsessão. Comecei a ler tudo o que encontrava sobre saúde ocular. Artigos que minha filha mais velha imprimia para mim, livros sobre nutrição preventiva, programas de televisão sobre medicina natural. Me tornei uma espécie de pesquisadora amadora dos meus próprios olhos. Lia na mesa da sala de jantar com o dicionário ao lado, procurando palavras que não entendia. E foi nessa busca que encontrei algo que os médicos tinham mencionado de passagem, sem dar muita importância: algo sobre a alimentação, sobre certos alimentos específicos e sobre a hora do dia em que se come.
Acontece que existem nutrientes que o olho precisa para se proteger, e o corpo os absorve de maneira mais eficiente durante as horas noturnas, quando está em processo de reparação celular. Não era um artigo só, eram vários, de centros de pesquisa diferentes, em países diferentes. Um oftalmologista que aparecia em um desses programas mencionou que dois compostos chamados luteína e zeaxantina, encontrados em certos vegetais, poderiam contribuir para proteger a mácula do dano que se acumula com os anos. Foi aí que algo fez sentido. Mas eu precisava que alguém de carne e osso me confirmasse que isso fazia sentido. Tenho uma vizinha chamada Clemência. Ela tem 72 anos e trabalha há quase 20 como nutricionista no posto de saúde do bairro, atendendo famílias. Numa terça-feira à tarde, tomando café no quintal dela, com os vasos de gerânio nas janelas e aquele cheiro de terra molhada depois da chuva, contei tudo o que eu tinha andado lendo. A Clemência ouviu sem me interromper. Aí me disse que sim, que tinha muito de verdade naquilo. Me explicou que boa parte do desgaste que os olhos sofrem com o passar dos anos está ligada a uma coisa chamada estresse oxidativo, um processo em que certas moléculas vão danificando as células de forma progressiva, e que alguns alimentos têm compostos que podem ajudar a combater esse dano, principalmente em tecidos sensíveis como a retina. Mas o que ela me falou em seguida foi o que realmente mudou a minha perspectiva. Não bastava só comer esses alimentos. O jeito de preparar, o horário em que a gente consome e com o que combina faz uma diferença enorme no quanto o corpo consegue aproveitar. Eu passei anos comendo cenoura, espinafre e outros vegetais, mas de qualquer jeito, a qualquer hora, sem critério nenhum. E segundo a Clemência, parte do que eu precisava eu estava perdendo sem nem saber. Naquela tarde voltei para casa e reorganizei o meu jantar. Vou te contar o que tem nesse jantar. E vou te explicar por que cada alimento está ali. O primeiro que eu mudei foi a cenoura. Eu comia cenoura crua quase todo dia, ralada na salada de lanchinho da tarde, porque sempre me disseram que era boa para a vista. Não está errado. Mas a Clemência me explicou que o beta-caroteno, que é o principal composto da cenoura e que o corpo transforma em vitamina A para manter a saúde dos olhos, é absorvido com muito mais facilidade quando a cenoura está cozida e quando a gente come junto com uma gordura saudável. Crua, o corpo aproveita só uma fração pequena desse beta-caroteno. Cozida com um fio de azeite de oliva extra virgem, a absorção pode aumentar bastante, de acordo com as informações disponíveis nos estudos de nutrição. Então eu troquei a cenoura crua da tarde pela cenoura cozida no jantar com umas gotinhas de azeite. Uma panela pequena, 10 minutos no fogão e pronto. O segundo alimento foi o espinafre. Eu sempre ouvi dizer que espinafre era saudável de um jeito geral. O que eu não sabia é que ele contém luteína e zeaxantina em quantidades que poucos vegetais conseguem igualar. Esses dois compostos se depositam diretamente na mácula do olho e formam o que alguns especialistas chamam de pigmento macular, uma espécie de filtro natural interno, que pode proteger as células da retina dos danos causados pela luz e pelo estresse oxidativo. Existem pesquisas na área de saúde ocular que sugerem que manter esse pigmento em níveis adequados pode estar associado a uma velocidade menor de degeneração macular. O espinafre também é melhor absorvido com gordura, então vai para a mesma frigideira da cenoura, com aquele mesmo fio de azeite de oliva. 5 minutos de preparo. Só isso. Agora, antes de continuar com os 3 alimentos que faltam, eu preciso fazer uma pausa. Tem gente que me escreve perguntando como organizar tudo isso de um jeito claro e prático, que quantidades usar, em que combinações, o que mais incluir de acordo com cada condição específica. Eu mesma levei vários meses para montar uma rotina noturna coerente, testando coisas daqui e dali, buscando informação solta em lugares diferentes, até conseguir organizar de verdade. Por isso eu reuni tudo o que aprendi num guia que tem o conjunto completo. Não só os alimentos para os olhos,
mas a rotina noturna que eu sigo para a visão, para o sono, para a inflamação e para a pressão. Ele está disponível no link da descrição e no comentário fixado desse vídeo. Dá uma conferida se você quiser ter tudo reunido num lugar só, sem precisar ficar procurando de vídeo em vídeo. Mas continua aqui, porque o que vem agora foi o que mais me surpreendeu. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, eu agradeceria se você curtisse o vídeo e se inscrevesse no canal. A gente publica coisas assim com frequência e eu não quero que você perca. O terceiro alimento que entrou no meu jantar foi o ovo, cozido, bem cozido, um ovo inteiro, com gema. No começo eu resisti, porque durante anos me disseram que ovo aumentava o colesterol e que tinha que tomar cuidado com quantos ovos a gente comia por semana. Mas a Clemência me atualizou com pesquisas mais recentes. A gema do ovo contém luteína numa forma que o corpo consegue absorver com uma facilidade especial, possivelmente melhor do que a luteína que vem em muitos suplementos de farmácia. A gordura natural da gema ajuda esses compostos a chegarem nos tecidos onde são necessários. Um ovo cozido no jantar. Foi só isso que eu acrescentei. O quarto alimento quem me trouxe foi meu neto. O rapaz mora em Bogotá e toda vez que vem me visitar em Manizales, aparece com coisas que ele acha que eu não conheço. Uma vez chegou com um pacote de mirtilos, aquelas bolinhas azul escuras e brilhantes que a gente encontra nos supermercados maiores. Me disse para eu experimentar, que faziam bem para os olhos. Eu ri, mas provei. Os mirtilos têm uma substância chamada antocianinas, que são justamente o que dá a eles essa cor azul tão característica. Essas antocianinas vêm sendo estudadas pelos possíveis efeitos sobre a circulação nos vasos sanguíneos do olho. Os vasos do olho são muito finos, capilares delicados que, quando se deterioram, deixam de levar oxigênio e nutrientes para a retina com a eficiência necessária. Em vários países da Europa, extratos de mirtilo são usados há décadas como apoio em tratamentos para pessoas com problemas de circulação ocular. Um punhado de mirtilos frescos ou congelados no fim do jantar. É isso que eu como. O quinto alimento foi o que mais me custou levar a sério, porque é o mais simples e o que eu mais subestimei durante toda a minha vida. As nozes. Sempre as tinha comido como passatempo, umas poucas enquanto via o noticiário da tarde na poltrona da sala, sem prestar muita atenção. Mas as nozes contêm vitamina E, um antioxidante que pode ajudar a proteger as membranas das células do olho do dano acumulado. E contém ácidos graxos ômega 3, que segundo algumas pesquisas em nutrição e saúde visual, poderiam contribuir para manter a saúde do tecido da retina e reduzir certos processos inflamatórios. 5 ou 6 nozes no fim do jantar. E com isso a lista fica completa. Pode ser que você esteja pensando exatamente o que eu pensei na primeira vez que vi tudo isso junto. Que é simples demais, que se fosse tão eficaz, todo mundo já faria, que os médicos já teriam recomendado há muito tempo. Entendo essa dúvida porque eu também a tive. Mas a Clemência me explicou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça por vários dias. Ela me disse que a medicina convencional trata os problemas quando eles já estão lançados. Que poucas pessoas consultam por uma vista que vai caindo de forma lenta e gradual porque vão se acostumando. E que as mudanças na alimentação, quando feitas com constância, trabalham com essa mesma lentidão que o corpo tem quando se deteriora e quando se repara. Ela não me prometeu que eu ia recuperar a vista. E isso é algo que eu preciso dizer a você também com toda clareza. O que eu conto neste vídeo não é uma cura. Nada do que você ouve aqui substitui a consulta com o seu médico ou com o seu oftalmologista. O que esses alimentos poderiam fazer, de acordo com a informação disponível, é dar ao olho mais recursos para se proteger, reduzir a inflamação que danifica os tecidos e talvez ajudar a tornar o processo de deterioração mais lento. Se você tem problemas de visão, por favor, não deixe de ir ao especialista. O que eu fiz foi complementar a atenção médica que eu já tinha, e o meu médico sabe exatamente o que eu como. Dito isso,
Vou contar o que aconteceu no meu caso. Depois de um mês mudando o jantar, não notei nada. Continuei igual. Depois de 2 meses, também não. Mas, no 4º mês, algo aconteceu. Eu estava lendo um bilhete que minha filha tinha deixado na mesa da cozinha. Um bilhete de papel, com letra normal, sem estar ampliada. Li de uma vez só, sem precisar aproximar o papel, sem forçar os olhos. Fiquei olhando para aquele papel por um instante, quase sem acreditar. Depois fui buscar o livro que estava na mesinha de cabeceira, um livro que eu tinha abandonado havia semanas, porque ler tinha se tornado desconfortável para mim. Abri, li 2 páginas seguidas. Liguei para a Clemência naquela mesma noite. Ela me respondeu com calma, como sempre. Disse para eu continuar assim, para não mudar nada. Voltei ao oftalmologista 6 meses depois. Os exames mostraram que a mácula continuava igual ao controle anterior. O médico me disse que era uma boa notícia, que a degeneração não tinha avançado. Para ele era uma notícia normal. Para mim era quase um milagre, porque eu estava lendo, com 84 anos, sem óculos. Tem algo que eu quero mencionar sobre o processo, porque acredito que é o que mais ajuda a entender. As pessoas esperam que as mudanças na alimentação funcionem rápido, como se fossem um comprimido. Mas o corpo trabalha devagar. A deterioração do olho levou anos para chegar, e a estabilização ou a melhora também leva o seu tempo. O que eu aprendi foi que a constância importa mais do que a quantidade. Um jantar perfeito uma vez por semana serve de pouco. Um jantar simples todas as noites durante meses pode mudar o que o corpo tem disponível para trabalhar. E agora eu quero explicar por que esses 5 alimentos funcionam melhor juntos do que separados. O olho humano, e em particular a retina, é um dos tecidos que mais consome energia em todo o corpo. E para se proteger bem, precisa de 2 coisas de forma constante: antioxidantes que neutralizem o dano celular acumulado e nutrientes específicos que mantenham a estrutura dos seus tecidos. A luteína e a zeaxantina do espinafre e do ovo se depositam diretamente na mácula. Quando essas camadas de proteção estão bem nutridas, o olho tem mais recursos para resistir ao dano da luz ultravioleta e à oxidação que chega com os anos. Quando essas camadas se afinam pela falta de nutrientes, a degeneração entra com mais facilidade. O beta-caroteno da cenoura fornece ao corpo a matéria-prima para produzir vitamina A, essencial para a visão com pouca luz e para manter a superfície do olho hidratada e funcional. As antocianinas dos mirtilos trabalham principalmente nos vasos sanguíneos do olho. Os capilares oculares são muito finos e quando a circulação neles se deteriora, os tecidos da retina recebem menos oxigênio e menos nutrientes. Manter esses vasos saudáveis pode fazer uma diferença que não se percebe de imediato, mas se sente com o tempo. E a vitamina E das nozes atua como um protetor de membrana, ajudando as células da retina a resistirem ao dano oxidativo que se acumula com a idade. O azeite de oliva não é apenas mais um alimento nesse jantar. É o veículo de todo o resto. Porque a luteína, a zeaxantina, o beta-caroteno e a vitamina E são compostos que o corpo absorve melhor quando estão acompanhados de gordura. Uma gordura saudável, como o azeite de oliva extra virgem. Sem aquele fio de azeite na frigideira, uma parte importante desses nutrientes passa pelo corpo sem ser aproveitada. Isso é o que eu não tinha entendido em todos esses anos comendo vegetais de qualquer jeito. Cenoura e espinafre cozidos juntos na frigideira com azeite de oliva, um ovo cozido, um punhado de mirtilos e 5 nozes. Assim toda noite, sem exceção. Esse é o meu jantar. E quero lembrar mais uma coisa antes de encerrar. O tema da visão é apenas uma peça. O que eu conto aqui é parte de uma rotina mais ampla que inclui hábitos de exposição à luz antes de dormir, exercícios simples para os olhos que faço pelas manhãs com as mãos apoiadas sobre as pálpebras fechadas e uma maneira de se hidratar durante o dia que muito poucas pessoas mais velhas levam em conta. Tudo isso junto forma o conjunto, e esse conjunto eu reuni no guia que está no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo.
Se você quiser ter tudo organizado em um só lugar, dê uma olhada e está lá para quem precisar. E se este vídeo foi útil para você, peço que o compartilhe com uma irmã, com uma amiga que sempre diz que já não consegue ler direito com os óculos que tem, com um vizinho que está começando a perceber que a vista está falhando e acha que não há nada que possa fazer. Às vezes uma informação chega exatamente no momento em que alguém precisa e nem sempre sabemos quem é essa pessoa até enviarmos para ela. Cuide-se bem. E antes de ir embora, gostaria que você me contasse algo nos comentários. Você notou mudanças na visão com o passar dos anos? Desde quando usa óculos? Ou desde quando tem dificuldade para ler com conforto? Conte-me de qual cidade está assistindo a este vídeo, quantos anos você tem e se alguma vez tentou mudar algo na alimentação para cuidar da vista. Leio todos os comentários. Muitas vezes as histórias de vocês me dão ideias para o que vem depois. E falando no que vem depois, na próxima vez vou contar algo sobre o açúcar e os olhos que me deixou sem palavras. Um médico especialista me explicou a relação que existe entre o açúcar no sangue e a degeneração dos vasos do olho, uma relação que muito poucas pessoas mais velhas conhecem e que poderia explicar por que tanta gente perde a visão num ritmo tão acelerado depois dos 60. Isso vem na próxima.